Olin Rollins, papapá, no ar, voltando devagar, chegando devagar, como eu sempre falo, formando opiniões além do pasto, beleza, galera? Agora estamos sendo transmitidos também, você está podendo me ouvir o Rollins aqui através do Spotify e outras plataformas, beleza? De streamers de áudio, beleza? E se você ainda me escuta pelo YouTube, dá aquele like, beleza? Se inscreve no canal, dá aquela força aí para Rollins Entertainment, beleza? E hoje, como eu sempre falo, construam as suas verdades, não fiquem com as minhas verdades, porque a verdade é passageira, ela pode durar 1000 anos, mas um dia ela cai. E isso quem fala não sou eu, aí sim eu estou repetindo, sendo um papagaio. Quem falava isso era Antônio Carvalho, grande mestre iniciado. E hoje eu quero falar de um assunto, porque eu acabei de assistir aqui no jornal hoje, e o assunto eu acho que vai ser o seguinte, o título será o seguinte, crescimento populacional e a desigualdade. Crescimento populacional e a desigualdade, beleza? E por que eu quero falar disso com vocês agora? Porque é o seguinte, eu vi que a China, né, que tinha uma proibição nessa questão da natalidade, a quantidade de filhos que você poderia vir a ter, né, acho que era estipulado em 1 filho ou 2 filhos, diz que acaba de liberar para que se nasçam, o casal possa ter tenha o direito de ter 3 filhos agora, certo? Aumentou. Agora a China, que já é uma das maiores populações do mundo, populações de bilhões assim, junto com a Índia, né? Agora poderão ter mais filhos. Quem sabe, na verdade, eles não estão querendo uma disputa e ultrapassar a Índia, né? Ou é aquela coisa de crescer o contingente também do exército, porque, né, vocês sabem como a China aquele regime fechado, aquele regime comunista tal, que praticamente você é convocado a servir, né, a sua pátria tal, e todos sabem da pretensão da China de ser a grande liderança no mundo, né, assim como eu digo que os Estados Unidos ainda consegue ser mas, né, já não é mais sozinho, né, os Estados Unidos já não é aquela potência que dominava o mundo, que dava as cartas. Hoje a China tá aí, a Rússia novamente, entendeu? A própria Coreia do Norte, ou seja, os países que têm armamentos nucleares, que têm a sua defesa forte, né? Então, de repente, a China, através do contingente, né, do número de pessoas, da população, esteja querendo ganhar lugares no mundo. Quem sabe a China não pretende colonizar o mundo, ou os chineses de repente não estão querendo colonizar outros planetas, porque todos sabem do potencial hoje que a China tem também nessas pesquisas extraterrestres, fora, né, para fora, lá para o espaço, né? A China também leva muitos foguetes, muitos satélites para fora, e explora muitos lugares, assim como o próprio Estados Unidos e a própria Rússia, né? É a corrida espacial. Mas hoje não quero falar sobre corrida espacial, e sim sobre esse aí, o crescimento populacional, né, e a desigualdade. Cara, eu fico entre a cruz e a espada. Eu sou um cara, né, aqueles que me escutam já há um tempo, um cara libertário, totalmente a favor da liberdade. Só que, ao mesmo tempo, eu sou um cara consciente de saber que o mundo está superpovoado, né? E quanto mais gente no mundo, quanto mais pessoas no mundo, aquela coisa do crescer e multiplicar, não, esquece isso, né? Eu já falei em outros podcasts, se Deus talvez pudesse se comunicar, ou ele até tenta se comunicar e nós não compreendemos as suas informações, né? Nós não conseguimos codificar as informações, né? Porque Deus fala através dos homens, né? Deus fala através da natureza, e talvez nós não entendamos que Deus falaria assim, já deu, certo? Vamos, tem muita gente para voltar, tem muita gente indo embora para outros planetas, etc e tal, para não multiplicar-vos mais, entendeu? Talvez Deus falaria isso, né? Ou talvez esteja falando.
Mas assim, então, como fazer? Porque a conscientização é algo que demora. O pessoal, é teimoso. O pessoal joga a responsabilidade pra cima do outro. Não, mas o meu sonho, eu quero ter um casal de filho. Aí o cara tem um casal de filho. E eu não tô dizendo propriamente na China. Eu estou falando isso sobre qualquer lugar, qualquer país do mundo. Aí, de repente, o cara quer ter mais um filho. Ou o cara teve 2 meninas e tem vontade de ter um menino. Ou a mulher teve, 2 meninas e quer ter um menino. E aí vai fazer o 3º filho, vai fazer o 4º filho, isso sem contar, como eu já disse em outros podcasts também, sobre a sexualização precoce que eleva o número de nascimentos, Quantas meninas dos 14 aos 25 anos de idade têm 4, 5 filhos já, certo? Seja em qualquer lugar onde impere ainda a pobreza, entende? Que leva, a miséria, ela acaba como uma das consequências elevando o número de pessoas nascidas num país, principalmente como o Brasil, ou um continente grande como a África, ou lugares como países aqui na América do Sul, etc e tal. Mas, então, é o seguinte, cara, aí vão jogando a responsabilidade. Ah, não, mas eu vou ter 3 filhos. Ah, o outro casal que eu conheço lá não vai, só tem um. Ah, não, o outro casal vai lá, não quer, só tem um filho. Aí esse casal que ele tá falando que só vai ter um filho, não, também quer ter 2, também quer ter 3. Ou seja, um vai jogando a responsabilidade para o outro nessa questão. E aí, como fazer? O que fazer, Como eu sempre falo, eu não sou o dono da verdade. Cada um tem as suas opiniões. Cada um pensa de uma forma a respeito de cada assunto. Então, se proíbe, é como eu disse, eu sou um cara que eu não sou a favor de proibições, de regras, etc e tal, sabe? Eu sou um cara libertário, como eu falei. Eu acho que ninguém deve proibir. Como que alguém pode ter o direito de não, você não pode ter 3 filhos, você não pode ter 2 filhos, você não pode ter 5 filhos, ou você, pior ainda, ou você tem que ter filhos, como muita gente e quer impor na vida das pessoas, de mulheres, etc. Não, como você é uma mulher e não vai ter filhos, você tem que ter filho. A sua natureza pede isso. Você nasceu mulher pra ter filhos. Esses absurdos, entendeu? Que acontece de pessoas querendo se meter no cada um, certo? Então eu já acho um absurdo essa coisa de proibição. Mas em contrapartida, certo? Se você não proíbe e ficar esperando essa conscientização das pessoas, é o seguinte, não pode se ter 3 filhos, não deveria se ter 3 filhos, porque as condições do mundo é assim assado. Deixa eu te explicar, não tem tanta terra para tanta gente morar, etc, Cresce a coisa da pobreza, pessoas tendo que pagar aluguel, pessoas tendo que mais favelas surgindo, É o seguinte, não tem tanto alimento para as pessoas, certo? As pessoas vão morrer de fome e elas não se alimentando direito, vão contrair doenças, seu sistema imunológico ficará baixo e as pandemias quando vierem, arrasarão, etc, dizimarão a parte da população, fazendo pessoas sofrerem pelos seus entes queridos e tal, Então, como que você vai explicar isso para uma pessoa? Aí a pessoa vai chegar para você, e vai falar assim, não, mas você tá enganado, Rollins, porque é o seguinte, existe muita terra assim, você mesmo já falou, eu mesmo já falei, eu admito que existem, foi feita uma pesquisa, existem aproximadamente o equivalente a 140 estádios, não estou falando do campo, existe 140 estádios do Maracanã em proporção de terra, tirando já deserto e tirando geleiras, entendeu? Para cada um habitante, para cada pessoa do mundo. Então, cada pessoa do mundo, ela teria esses quase 8 bilhões de pessoas que nós temos no mundo, se é que nós já não temos, cada um poderia ter o equivalente a 140 maracanãs em terreno, entendeu? E como eu disse no outro podcast, eu não tenho nem a pequena área, mas fazer o quê? Então existe terra assim para as pessoas morarem, e existe muita comida, muito alimento. Tem quanto de alimento não é desperdiçado, apodrece, não é jogado no lixo diariamente. Então tem muita comida e tem muita terra. Então,
Poderia-se ter mais filhos, sim. Poderia-se... o crescimento populacional não seria algo tão grave. Bom, vamos lá. Vamos analisar, papapá. Sim, primeiramente que existe. Agora, eu vou lhe jogar eu vou lhe dar uma missão, caro ouvinte, papapá. Existe. Eu sou consciente disso, mas vá lá, batalhe contra os poderosos. Primeiro vá lá tomar a terra, brigar pelas terras, por essas terras que estão sobrando, que estão na mão de poderosos, de colonizadores que tomaram as terras, as Américas, ou continentes, ou países na África, ou na Oceania, sei lá. Vão atrás dos poderosos, batalhem para primeiro conquistarem as terras novamente, entendeu? Para poder depois dividir as terras com os que já estão aqui, os que já são nascidos, né? Os que já estão vivos e não têm terra, entendeu? E depois com os que vão nascer, etc. Briguem com os poderosos nessa questão da alimentação, do desperdício de alimento, etc. Ou eu tô dizendo assim, não tem como você querer algo, bradar algo antes, não se fazer consciente, sem antes arrumar a casa, certo, papapá? É como se você visse uma casa velha, abandonada, caindo aos pedaços, né? E que não é de ninguém vai lá, e tivesse você numa situação que estivesse sem dinheiro para pagar aluguel e precisasse morar em algum lugar, e você falasse assim, não, eu vou invadir aquela casa, papapá, não é de ninguém. Eu vou invadir aquela casa, não é de ninguém, papapá, eu vou invadir e vou morar lá, etc. Do jeito que tá, eu não tenho escondido, vou ir à noite lá com a minha família, vou ficar escondido e tal, beleza. E você começa a fazer isso, porque você tem uma casa sobrando, né, que absurdo ter uma casa sobrando e é uma casa inabitável, né, um espaço onde pessoas poderiam estar se abrigando. E aí você, papapá, vai lá, uma semana tal. Depois de uns 15 dias, um mês, sei lá quanto tempo, a casa cai, mata você, mata a parte da sua família, seus filhos, etc e tal. Por quê? Porque você se adiantou, você quis bradar por algo, quis fazer o seu direito à habitação, o seu direito à alimentação o seu direito adquirido, o seu direito de se fazer uma realidade, né? Você quis, e aí você foi de qualquer jeito, e a casa caiu, literalmente a casa caiu, e você, né, foi pro saco, papapá, como se diz, né? E aí o que adiantou? Ou seja, sem antes fazer uma grande reforma, e essa grande reforma, papapá, é a conscientização da mente. Então, cara, como eu falei no começo do podcast, é uma faca como diria Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, já falecido, é uma faca de 2 legumes, papapá. Porque, cara, é a coisa, proibição. Como que vamos proibir pessoas de ter filhos, como acontece na China, que está liberando agora para poderem ter 3 filhos. E outra, é como que se a gente liberar, a gente vai colocar na cabeça desse povo que não dá para fazer filho, né? Sair fazendo filho aí, aumentando a população do mundo, certo? Sem antes ter terra em igualdade, ter uma igualdade maior, ter uma desigualdade menor, ter terras e alimentos e medicamentos e tudo, todos os tipos de benefício para todos que já estão presentes, que já estão vivos, certo? Não se dá. Então, cara, deixem nos comentários, falem, comentem, opinem sobre isso. Como eu falo, eu não sou dono da verdade, certo? Porque verdade não existe, papapá, e não tem a solução para todos os problemas, por isso eu divido esses podcasts com vocês, certo? E o que eu sei, o que eu posso informar, o que eu posso opinar em relação a esse assunto, cara, quanto mais gente, e as pessoas que vivem em grandes metrópoles como São Paulo, como Nova York, o próprio Rio de Janeiro, tal, aqui no Brasil, as pessoas sabem, não é a questão só da comida, da alimentação ou da habitação, certo? Mas a questão da saúde principalmente. Todos sabem que quanto mais pessoas aglomeradas, quanto mais pessoas transando, fazendo sexo, tal, quanto mais pessoas, né, se correlacionando, aumenta o número de doenças, aumentam as enfermidades, ônibus lotados, transporte público ineficiente, que vai aumentar a difusão de vírus para lá, para cá. Então, infelizmente, o aumento populacional é uma realidade triste perante esses assuntos de doenças, as consequências, infelizmente, não são benéficas, né? Como diz, jaz em outro tempo talvez precisasse povoar o mundo, mas não, principalmente os poderosos querem povoar o mundo,
para poderem ter mais escravos, né? Os matrixediados, como eu falo, mais gente para trabalhar. E aqueles que são, e muitos são dispensáveis, né? São dispensáveis, são descartáveis, né? Aí o pessoal começa aquele medo da nova ordem mundial e tal, etc e tal. E como eu já deixei num podcast, ou deixarei, falando que acaba sendo a ordem natural da coisa, porque precisa se ter uma ordem que vem lá de outro plano e etc e tal, etc e tal, porque aqui a população ainda é criança, como diria Antônio Carvalho. O pessoal ainda é inconsciente e sendo inconsciente ainda é inconsequente, beleza? Por isso que as religiões ensinaram do jeito que tinham que ensinar, com essa coisa de proibir céu, inferno, colocando medo, etc e tal nas pessoas, para que as pessoas não, né, cometessem, entre aspas, pecados, etc e tal, e fossem mantidas no controle, entendeu? Por aí você entende tudo isso, né? E eu sou um cara que sou avesso às religiões, respeito, mas sou avesso às religiões porque, como eu digo, liberdade total, mas temos que aprender a viver essa liberdade de forma mais consciente. E aí, enquanto não fazemos isso, enquanto não promulgamos dessa ideia dessa conscientização, né, o que faremos? Né? As proibições, manterão as proibições? Você é a favor? Você é contra das proibições? Cada um deve fazer o que quer? E aí, como é que você vai fazer um julgamento? Como é que você vai dizer, não, esse sim, esse pode porque é mais consciente, esse não pode porque ele é inconsequente, esse não pode? Como que você, como você reage diante dessa situação, certo? Então, é isso, o aumento populacional, né, o crescimento populacional, certo? Que traz realmente uma desigualdade, certo? E opinem, certo? Opinem, reflitam, como eu sempre falo, façam uma reflexão, peguem aquilo tudo que eu falei, se não servir nada do que eu falei, joga no lixo, lata do lixo, aquela educação, coloca na lata do lixo, mas se servir para uma reflexão, faça uma reflexão, vamos formar nossas opiniões além do passo e vamos praticar de novas ideias, vamos comungar de novas ideias além do pasto, beleza? Esse foi Rollins, falando aqui no podcast Olin Rollins, papapá, né? Olin Rollins, papapá, né? No ar, saindo agora do ar, beleza? E é isso aí, galera. Valeu!